Oi, gente, eu tô de volta. E aí? Ignore minha voz, é que tá muito cedo agora e eu tava pensando em fazer isso ontem, mas aí eu tava sem tempo, então eu decidi fazer agora enquanto eu tenho tempo, né? Ah, mas fazer o quê? Gravar, né, gente? Gravar vídeo, editar minha voz, entendeu? Editar meu som, que é a coisa que eu mais gosto de fazer é isso, né? Eu gosto de fazer isso. Tem muita coisa em Hanako que as pessoas interpretam de forma muito superficial. Deve ser porque o anime parece engraçadinho, coloridinho, bem leve, mas emocionalmente ele é muito pesado. Então, como tá no título do vídeo e na thumbnail, hoje eu vou falar sobre algumas coisas incompreendidas em Hanako. Uma coisa que interpretam errado é achar que o Hanako não liga pra ninguém e não acha que tem futuro, tipo, ele é bem frio e calculista. Só que quando você percebe um pouquinho, você nota que ele é totalmente ao contrário disso. O Hanako não gosta de criar conexões profundas porque ele acha que ele não é digno de felicidade. E a gente consegue reparar isso, que toda vez que ele se aproxima principalmente da Nenê, ele volta a fazer piada, se afasta, porque se ele continuar, ele vai criar um vínculo com ela. Mas meio que isso não funcionou muito, né? Porque de qualquer jeito eles criaram um vínculo, mas enfim. Então, por trás de um Hanako frio e calculista, existe um Amane. Isso é que demonstra afeto. Nossa, que triste. E ainda mais pela Nenê, né? Porque aqui eu coloquei no roteiro pra falar sobre o Cole também, né? Mas eu não reparei tanto o afeto pelo Cole, não. Sinceramente, eu acho que ele só demonstra pela Nenê mesmo. Aí, algumas cenas dele sendo fofinho com ela. Aí, ó. Bonitinho. Aqui embaixo também, ó. Não, essa aqui não. Eu não sei porque eu tirei print disso. Ah, tá. É porque essa cena aqui ficou muito parecida com a cena animada e parece... as primeiras temporadas parece um mangá animado, sabe? Mas, enfim. Aí... o Cole... Mano, não faz nem sentido essa aqui que eu falei, calma. Aqui. Ó. Outra coisa muito superficial... Meu Deus. Outra coisa muito superficial é dar o Tsukasa como irmão louco, sabe? Um irmão maluco, né? Porque, ele parece meio maluquinho mesmo, né? Meio diferente. O comportamento dele é meio desconfortável pro Amane, que é o Hanako, né? E pra gente que tá lendo ou assistindo, né? Não sei se vocês lêem o mangá, mas por trás disso existe algo bem mais profundo. O Tsukasa tem tipo um passado do vilão, né? Porque... Vilão não, porque eu tiraria o rótulo dele de vilão. Eu não acho que o Tsukasa queira ser o vilão, ele não é de propósito. Porque ele meio que sacrificou pelo Amane, né? Então tem algo possuindo ele. Ele não é ele falando com ele mesmo, não é ele próprio. É ele e mais o espírito da casa. Então... ele não é o vilão porque ele quer, ele é o vilão porque ele não tem escolha. E eu acho que lá no fundo mesmo, ele é só uma criancinha. Então essas coisas assim que ele faz de mal, ele só quer brincar, entendeu? Não é a intenção dele machucar, ele não sabe o que é a intenção de machucar. Gente, agora que tá mais tarde, não é mais 6 horas da manhã, eu posso falar um pouquinho mais alto, então eu acredito que fique mais fácil pra vocês entender, tá? Bom, muita gente subestima a Nenê por ela ser assim... algumas cenas ela se apaixona muito rápido, tipo, por qualquer um, sabe? Tanto que até o Akane falou isso acho que no volume 24, se eu não me engano. Ele falou isso. Mas a Nenê é uma das personagens mais importantes para a história.
Mas por que, Shid, ela é mais importante? Por que ela só fala de romance? Porque, gente, ela é uma das únicas pessoas que olha pro Hanako como alguém humano. Tipo, ela não vê ele como um fantasma, não tem essa fronteira pra ela. Pra ele é um humano. Pra ele tem pensamentos de humano, sentimentos de humano, entendeu? Ela não vê ele como um fantasma que divide sentimentos diferentes da gente. Não, ela enxerga ele como igual. Para ela, o Hanako não é só um mistério escolar, o Hanako é um amigo. E talvez mais que amigo, né? Porque a gente já tá vendo a aproximação, mas enfim. E, sinceramente, eu acho que se não fosse a Nenê, o Hanako ia ser muito mais fechado. Muito mesmo, se ele não tivesse conhecido a Nenê. A Nenê frequentemente quebra o isolamento social do Hanako, porque o Ko desafia o Hanako, o Tsukasa desestabiliza ele, mas a Nenê faz ele abaixar a guarda. A Nenê é tipo um porto emocional seguro pra ele, mesmo que ele não perceba. E essas ações são mais do que só romance, entendeu? É uma conexão muito mais forte que isso. Agora chegou a hora de falar do nosso garoto Shonei, nosso otimista, nosso cara engraçado e forte, mas na verdade ele é o maior gay do anime. Mentira, não era isso que eu queria falar. Não era isso. É brincadeira. Ou não, né? Não, mas... Apesar de sua personalidade forte, emocionalmente, o Cole é o mais humano da história. O Cole, ele vive num conflito constante de o que instaram pra ele e o que ele realmente sente, porque ele foi criado para enxergar os sobrenaturais como inimigos. Só que quando ele começa a conhecer o Hanako, o Mitsuba, né? Meu Deus, mano. Na verdade, eu não tô errada, porque o Mitsuba é um dos principais motivos do Cole estar tão sobrecarregado nessa questão espiritual, porque, assim, o Mitsuba, ele é um grande amigo do Cole. O Cole se apegou muito nele, porque ele tem uma coisa de apego, assim, muito forte. Se apegou muito no Mitsuba, depois que ele morreu, né? Aí, o Mitsuba fica com essa trela, dizendo que quer voltar a ser humano, blá blá blá. E não tem como o Mitsuba voltar a ser humano, a não ser que ele fique no mundo da Shijima, ou ele fique no futuro que os Guardiões do Relógio criaram de novo, né? Que eles recriaram o futuro, e aí ele tava vivo. Mas na forma que ele quer, não dá. E aí isso sobrecarrega o Mitsuba não, o Cole, porque o Cole quer salvar ele, mas ele não consegue. Então ele fica muito mal mesmo. E isso afeta ele. Então Mitsuba é a maior causa disso tudo. Mas eles são um casal fofo.